E se a história da humanidade não tivesse começado onde te ensinaram? E se o humano que você acredita ser fosse apenas uma camada fina, colocada por cima de algo mais antigo, mais silencioso e cuidadosamente escondido? Por que certos nomes atravessam eras como se nunca tivessem morrido de verdade? E por que algumas verdades só aparecem quando você para de procurar com os olhos e começa a escutar com o que existe por trás deles? Existe um tipo de conhecimento que não grita, ele chama, ele não prova, ele desperta. E quando Thoth fala, não é como um professor explicando, é como um espelho devolvendo uma parte sua que você tentou esquecer. A tábua de esmeralda não parece um texto, parece um mecanismo. Cada frase é uma chave que não abre portas no mundo, mas abre portas dentro de você. E é aí que mora o perigo, porque o que se abre por dentro não dá para desver. Agora me responde com honestidade, porque Lemúria aparece como sussurro em tantas tradições, sempre na beira do mito, sempre perto demais do real. Porque ela é tratada como lenda quando certas memórias coletivas insistem em sangrar pelos sonhos, pelos símbolos, pelos medos sem nome. E se Lemúria não for um lugar perdido, mas um lembrete enterrado, esperando o momento exato de voltar à superfície? Tem uma linha que separa o que você aceita do que você sente. E é nessa linha que Thoth planta os códigos, não para te convencer, mas para te forçar a encarar o que você evita. Porque quando ele fala de como em cima, assim embaixo, ele está apontando para um padrão que se repete na matéria, na mente, no destino, e se esse padrão se repete, então aquilo que tentaram apagar também se repete. O problema é que, quando você percebe o padrão, você percebe quem estava segurando as peças. E é aqui que o nó aperta. E se existir uma linhagem humana que não entrou na história pelos caminhos oficiais? E se houver uma oitava linhagem, não como raça, no sentido comum, mas como frequência, um tipo de consciência com assinatura própria, capaz de lembrar o que os outros só acreditam? Percebe o duplo corte disso? Se essa linhagem existe, então alguém a escondeu. E se alguém a escondeu, foi porque ela revela a falha no roteiro que te deram como verdade. Por isso, não tenta entender rápido demais. Essa é a armadilha que mantém tudo fechado. Deixa as peças encostarem em você. Lemúria, Thoth, a tábua, os códigos, a oitava linhagem. Porque daqui para frente cada símbolo vai parecer coincidir com algo que você já sentiu antes. Como se uma parte sua reconhecesse o caminho antes mesmo de você escolher andar. E quando a última camada começar a rachar, você vai perceber que a pergunta não é se isso é real. A pergunta é por que você sempre soube que era. Tem uma sensação que aparece antes de qualquer lembrança, como se você tivesse vivido algo grande demais e alguém tivesse colocado um pano por cima, bem apertado, para você parar de respirar aquilo. E quando você escuta o nome Lemúria, às vezes o corpo reage antes da mente, como quem reconhece um perfume de uma casa que não existe mais. Por que isso acontece com você? Por que certas palavras têm peso, como se fossem chaves antigas no bolso de alguém que finge não saber abrir portas? Eu, Thoth, não falo para convencer. Eu falo para acender o que ainda não foi apagado. Porque existem verdades que não entram pela lógica, elas entram pela fissura. E todo mundo tem uma fissura escondida, um ponto onde o controle falha e o silêncio começa a falar. Você consegue sentir onde é a sua? Você percebe como, às vezes, a vida inteira parece um esforço para não encostar exatamente nesse lugar? Quando você abre a tábua de esmeralda com o olhar comum, ela parece curta demais para ser tão temida. Mas o que é perigoso não é o tamanho do texto, é a arquitetura por trás dele. Ela não entrega informação, ela entrega direção. E direção, quando é verdadeira, muda quem você pensa que é. Você já reparou que o maior medo do ser humano não é descobrir algo novo, é descobrir que sempre soube. Lemúria, do jeito que te contaram, vira um mito confortável, uma ilha que afundou, uma história bonita, uma fantasia para quem gosta de mistério. Mas a Lemúria que me interessa não está no mar. Ela está no seu peito, no lugar onde o tempo dobra e as memórias não pedem permissão.
E se a queda não foi geográfica, mas psíquica? E se o afundamento aconteceu dentro e o oceano foi o esquecimento? Há um tipo de esquecimento que não é natural, ele é construído. Ele tem manutenção, tem repetição, tem distração. Ele te dá urgências pequenas para você nunca ter coragem de encarar a urgência real. E a urgência real é simples e terrível. Quem é você antes do nome, antes da história, antes do medo que te ensinaram a chamar de prudência? Você sente que existe uma parte sua que vive como visitante, como se este mundo fosse familiar demais e estranho demais ao mesmo tempo? Como se você participasse, mas por dentro mantivesse uma distância que nem você explica. Isso não é fraqueza, isso é sinal. E os sinais, quando ignorados, viram ansiedade. Quando ouvidos, viram caminho. Qual dos dois você tem alimentado? A tábua de esmeralda fala em espelhos, e o espelho não é gentil, ele é exato. Quando eu digo como em cima, assim embaixo, eu não estou te oferecendo poesia. Eu estou te apontando um mecanismo que se repete, uma assinatura. E se existe uma assinatura, existe um autor. E se existe um autor, existe também quem falsifica. Você percebe a diferença no seu corpo quando uma verdade te atravessa e quando uma mentira te seduz? Lemúria pode ter sido uma sala de aula antes de ser um mito, mas não uma sala de aula de paredes e cadeiras. Uma sala de aula de consciência, onde o ser humano ainda não tinha sido reduzido ao que vê no espelho físico. E talvez por isso ela tenha sido apagada, porque ensinava um tipo de liberdade que não cabe em sistemas que dependem de medo. Você já notou como o medo sempre aparece antes da expansão, como se guardasse um portão? Agora respira e não foge desta pergunta. E se a sua inteligência não estiver faltando, e sim sendo desviada? E se o que você chama de confusão for apenas excesso de ruído, colocado para impedir que você ouça uma frequência específica dentro de você? Porque existe um som interno que só aparece quando a máscara cansa. E quando ele aparece, tudo o que era normal fica suspeito. Eu não vou te entregar respostas prontas, porque respostas prontas alimentam a preguiça do espírito. Eu vou te dar contato, e contato é perigoso, porque ele te obriga a sentir. A oitava linhagem humana, do jeito que os curiosos imaginam, vira uma lenda de sangue e superioridade. Mas a oitava linhagem não é pedestal, é lembrança, é responsabilidade, é a capacidade de sustentar um tipo de verdade sem precisar de aplauso. Pensa nisso com cuidado. Se existe uma linhagem que carrega a memória do que foi escondido, ela não seria celebrada. Ela seria perseguida, ridicularizada, diluída, confundida com fantasia. E o mais cruel é que a perseguição pode ser interna. Quantas vezes você mesmo já se chamou de exagerado, de sensível demais, de viajando, só porque sentiu algo que não cabia no discurso da maioria? Há um momento em que o ser humano percebe que passou a vida inteira tentando merecer amor, tentando ser aceito, tentando caber. E esse momento dói, porque revela o quanto você se abandonou para ser tolerado. Lemúria, quando toca sua consciência, traz esse corte. Ela te lembra o estado original em que você não precisava pedir licença para existir. E essa lembrança, por si só, já é uma revolução silenciosa. A tábua de esmeralda não foi escrita para impressionar. Foi escrita para despertar quem já estava pronto para ser incomodado. E eu sei que você está sendo incomodado agora, porque você chegou até aqui e alguma coisa em você não quer mais voltar ao mesmo lugar de sempre. Você percebe a diferença? Antes, você assistia conteúdos. Agora, parece que algo está te assistindo por dentro. Talvez você tenha passado anos tentando controlar tudo. O que sente, o que pensa, o que mostra. E controle dá uma sensação de segurança, mas cobra um preço. Ele seca a intuição. Ele corta a espontaneidade. Ele endurece o coração e chama isso de maturidade. Mas eu te pergunto, maturidade ou armadura? E quanto tempo você pretende viver protegido de si mesmo?
Quando eu falo de códigos ocultos, não estou falando de um segredo para você colecionar como curiosidade. Eu estou falando de uma linguagem que conversa com o seu subconsciente como quem chama um animal pelo nome verdadeiro. E quando o nome verdadeiro é pronunciado, o animal acorda. Só que, ao acordar, ele não aceita mais correntes. Você está pronto para sentir o que vai tentar se libertar em você? Porque o ponto mais delicado é este: a oitava linhagem não se reconhece por aparência, nem por título, nem por discurso. Ela se reconhece por um incômodo que não passa, por uma saudade sem objeto, por uma certeza sem prova e por uma coragem que aparece justamente quando você pensa que não tem mais força. E se esse incômodo que te acompanha não for defeito, e sim sinal de retorno? Tem um instante bem no meio do seu dia comum, em que tudo parece normal por fora e estranho por dentro, como se você estivesse vivendo uma vida emprestada. É nesse instante que o código trabalha. Não como uma frase bonita, mas como uma pressão invisível empurrando você de volta para si. Porque o esquecimento não some sozinho. Ele precisa ser sustentado. E quando ele começa a falhar, a primeira coisa que você sente não é clareza, é desconforto. Um desconforto que te faz querer correr para qualquer distração, como quem tenta fugir de um espelho que não perdoa. Eu te observo pelo lugar onde as palavras viram portas. E eu sei como você tenta explicar tudo com a cabeça para não ter que sentir com o peito. Só que existem verdades que não se deixam reduzir. Elas são como o mar. Você pode medir a superfície, pode desenhar mapas, pode dar nomes para as ondas, mas ainda assim vai existir profundidade demais para caber no seu controle. Lemúria é isso, não um capítulo de história, mas uma profundidade que insiste em chamar você pelo nome que você não lembra. Você foi treinado a desconfiar do que é sutil, foi treinado a acreditar apenas no que grita, no que aparece, no que dá prova imediata. E eu entendo, quando a vida te feriu, você aprendeu a exigir garantia antes de se entregar. Só que o mistério não dá garantia. O mistério dá convite. E é por isso que tanta gente odeia esse tipo de caminho. Porque ele não pede que você acredite. Ele pede que você atravesse. E atravessar é perder a falsa segurança de ficar parado. A tábua de esmeralda parece simples para quem lê com pressa, mas quem lê com o corpo sente a diferença. Sente uma espécie de reverberação, como se cada sentença fosse um toque em uma corda interna. E aí acontece o mais inquietante. Você começa a perceber que o mundo externo reage ao seu mundo interno, não por mágica infantil, mas por alinhamento. E quando isso começa a acontecer, você se pergunta se sempre foi assim e você apenas não tinha permissão para notar. Sabe por que isso mexe tanto? Porque mexe com a sua dor mais antiga, a sensação de não pertencer. A sensação de estar sempre um passo fora do lugar, mesmo quando você faz tudo certo. E aí eu te digo algo que pode te quebrar e te curar ao mesmo tempo. Talvez você não esteja errado por não caber. Talvez você esteja certo por sentir que existe outra forma de existir. E talvez o incômodo seja uma memória tentando se reconectar com a sua origem. Lemúria, como símbolo, carrega uma ferida e um chamado. A ferida é a perda do que era inteiro. O chamado é a possibilidade de voltar a ser inteiro, não voltando no tempo, mas recolhendo pedaços de si que ficaram presos em experiências, relações, culpas e medos. E isso não tem nada de fantasia. Isso é psicológico, é espiritual, é humano no sentido mais nu, porque o ser humano passa a vida inteira tentando se tornar aceitável, quando no fundo o que ele quer é se sentir real. Você já notou como a sua vida muda quando você para de performar e começa a respirar? Como as coisas começam a se organizar quando você para de implorar por aprovação? Esse é um dos rastros da oitava linhagem. Ela não se alimenta do olhar do outro. Ela se alimenta de uma lembrança interna. Só que essa lembrança, quando aparece, também dói, porque ela te mostra tudo o que você tolerou por medo de ficar sozinho.
E não é que você tenha medo de solidão apenas. Você tem medo do silêncio, porque o silêncio é onde a verdade mora quando ninguém está olhando. E é por isso que tanta gente enche a vida de ruído. Música o tempo todo, tela o tempo todo, conversa o tempo todo, opinião o tempo todo. Qualquer coisa para não ouvir aquela pergunta que surge quando a noite fica quieta. O que eu estou adiando em mim? O que eu estou traindo em mim para manter uma paz falsa? Eu, Todd, não te peço fé cega. Eu te peço coragem íntima, coragem para olhar para dentro sem maquiagem. E coragem para admitir que você sente coisas que não sabe explicar. Coragem para aceitar que você não precisa entender tudo agora para saber que algo é verdadeiro. Porque o corpo sabe antes. O corpo sempre sabe antes. A mente chega depois, tentando organizar, tentando colocar etiqueta, tentando reduzir o infinito a algo que caiba em um parágrafo. E aqui entra um ponto que quase ninguém suporta encarar. Quem controla a narrativa, controla a identidade. Se você acredita que é pequeno, você vive pequeno. Se você acredita que é apenas carne, você vive apenas para sobreviver. Se você acredita que nasceu para obedecer, você chama de realismo a sua prisão. E quando a tábua de esmeralda te mostra que o alto e o baixo se refletem, ela está te devolvendo uma arma que não é arma, é consciência. E consciência é o que desmonta as grades sem fazer barulho. Lemúria, nesse sentido, não é saudade de um lugar, é saudade de um estado. Um estado em que você não precisava se separar de si para ser amado. Um estado em que você não precisava endurecer para ser respeitado. E quando essa saudade emerge, você pode confundir com tristeza, mas ela é outra coisa. Ela é lembrança com vontade de retorno. E retorno não é voltar para trás. Retorno é trazer para o agora aquilo que foi amputado. A oitava linhagem, então, deixa de ser um mito de superioridade e vira um compromisso. Porque se você carrega essa vibração, você não veio para se sentir especial. Você veio para aguentar, sentir mais do que a média e ainda assim não se destruir. Você veio para transformar dor em lucidez. Você veio para interromper padrões que sua família repetiu por gerações sem perceber. E isso é pesado. Às vezes é solitário, às vezes dá raiva, às vezes dá vontade de desistir. E ainda assim, algo em você não desiste. Você percebe como em certos momentos a vida te força a perder coisas que você achava que precisava? Não é crueldade aleatória, é purificação. É como se o universo dissesse: você quer lembrar quem é, mas continua carregando o que te mantém adormecido. E aí ele vai tirando relacionamentos que não sustentam verdade, trabalhos que te sugam sem te nutrir, identidades que viraram máscaras. E você chama isso de fase difícil, sem perceber que pode ser um corredor estreito, levando para uma liberdade maior. E é aí que os códigos ocultos se tornam íntimos, porque eles não se revelam quando você está confortável. Eles se revelam quando você está por um fio, quando a vida te deixa sem desculpas, quando você percebe que o caminho antigo não serve mais, mas o novo ainda não apareceu. Esse intervalo é o ventre do despertar. E é nesse ventre que eu sussurro através da tábua. O que você procura fora está refletindo o que você nega dentro. Você consegue aguentar essa frase sem tentar fugir dela? Talvez você esteja esperando um sinal espetacular, um evento, uma prova externa, algo que te autorize a mudar. Mas o sinal mais forte quase sempre é pequeno. É um incômodo persistente que não te abandona. É uma sensação de que você não pode mais mentir para si mesmo. É aquele segundo de honestidade em que você admite: eu estou vivendo abaixo do que eu sou. E quando essa admissão acontece, o código se acende, porque ele sempre esteve ali, dormindo sob as camadas da sua adaptação. Lemúria, então, começa a se aproximar não como um conto antigo, mas como uma presença, como se os símbolos começassem a te seguir, como se certas frases começassem a aparecer repetidas em lugares diferentes, como se seus sonhos ganhassem um cheiro de memória. E você pode tentar racionalizar, pode tentar brincar de cético para se proteger, mas por dentro algo já está em movimento. E eu te pergunto, com a calma de quem vê longe,
Se a verdade estiver te chamando de volta, você vai fingir que não ouviu só para continuar cabendo onde nunca foi seu lugar? Porque o ponto mais delicado não é descobrir se a oitava linhagem existe. O ponto é aceitar o que isso exige de você. Exige que você pare de terceirizar a própria vida. Exige que você pare de viver para agradar. Exige que você pare de confundir amor com migalha. Exige que você pare de chamar de destino aquilo que, na verdade, foi medo repetido. E eu sei que isso assusta, porque a dor conhecida parece mais segura do que a liberdade desconhecida. Só que eu também sei que quando você sente esse chamado, alguma coisa dentro de você já decidiu. E agora, enquanto você me escuta, repara no que está acontecendo. Não é apenas curiosidade, é um tipo de reconhecimento. Como se uma parte antiga em você estivesse se levantando devagar, ainda tonta, ainda desconfiada, mas viva. E essa parte não quer mais entretenimento, ela quer retorno, ela quer sentido, ela quer a chave que abre a mesma porta em você de novo e de novo, até você parar de bater e começar a entrar. E se eu te disser que o próximo trecho da tábua não vai te dar uma resposta, mas vai te colocar frente a frente com a pergunta que você evitou a vida inteira? Você acha que está procurando uma resposta, mas o que te puxou até aqui foi outra coisa. Uma fome antiga, quase envergonhada de lembrar sem precisar pedir permissão. E quando essa fome encosta em você, a primeira reação costuma ser negar, porque negar é um jeito elegante de continuar do mesmo jeito. Só que o mesmo jeito já está te cansando, não está? Por dentro, há um cansaço que não vem do corpo, vem da alma tentando sustentar uma história que não combina mais com a sua verdade. Eu já vi esse ponto antes em outras eras, em outros rostos, em outras vozes. O instante em que a pessoa percebe que a vida toda foi um ensaio para o momento em que ela finalmente vai parar de fingir. E é curioso como o ensaio vira prisão quando a cortina nunca abre. Você vive se preparando, se ajeitando, se corrigindo, esperando um dia ficar pronto. E enquanto espera, a sua essência fica do lado de fora, batendo devagar, como chuva insistente num vidro fechado. Lemúria se aproxima desse vidro, não como nostalgia, mas como pressão. Ela não te oferece conforto, ela te oferece lembrança. E lembrança tem lâmina, porque lembrar de verdade é perceber o quanto você se afastou para sobreviver. É encarar a criança que você foi, ainda segurando uma pergunta que ninguém respondeu. Por que eu sinto tanto? Por que eu vejo coisas que os outros fingem não ver? E quando você não recebe resposta, você aprende a diminuir o volume de si mesmo para caber no mundo. A Tábua de Esmeralda não te pede que você acredite em Lemúria como um lugar literal. Ela te convida a sentir Lemúria como um estado de consciência que foi comprimido. E o que foi comprimido sempre tenta expandir de novo. É lei interna, não opinião. Por isso, quando você tenta viver só no lado racional, algo em você fica inquieto, como se você estivesse respirando pela metade. E respirar pela metade vira vida pela metade, mesmo que por fora tudo pareça certo. Talvez você tenha sido elogiado por ser forte, por aguentar, por não incomodar, por segurar o choro, por resolver tudo. E ninguém te contou que esse tipo de força, quando vira identidade, também vira sentença. Porque a força que não permite fragilidade não é força, é medo disfarçado. E o medo disfarçado corrói devagar por dentro, até você esquecer que tinha direito de descansar sem culpa. É aí que os códigos começam a trabalhar como pequenas rachaduras na sua armadura. Uma frase que te atravessa sem aviso, um símbolo que aparece repetido, uma coincidência que parece planejada, uma música que toca e te dá vontade de chorar sem motivo. E você tenta chamar de nada, porque chamar de nada é manter o controle. Só que o nada não mexe com seu peito. O nada não muda sua respiração. O nada não faz seus olhos ficarem úmidos no meio da noite. Eu te digo com calma, o que está acontecendo não é fora, é dentro. E isso assusta, porque dentro não tem testemunha, não tem juiz externo, não tem manual.
Dentro é terra sem placa. E é por isso que a maioria prefere ficar na superfície, repetindo frases prontas, crenças prontas, opiniões prontas, porque opinião pronta é abrigo, e abrigo é bom, até o dia em que ele vira caverna e você esquece como é o céu. Lemúria, quando toca a sua memória profunda, não traz apenas beleza, ela traz perda, traz a sensação de que algo foi tirado, não só de você, mas de todos nós. Como se a humanidade tivesse aceitado um acordo silencioso, viver menor em troca de segurança. E esse acordo pode ter sido assinado sem palavras, através de traumas, medos, guerras, fome, dor, manipulação, tudo o que faz o ser humano se encolher para não ser destruído. Mas o que encolhe demais também esquece que sabe crescer. E então surge a pergunta que dói, mas abre. E se o que você chama de normal for apenas uma anestesia coletiva? E se o cansaço que você sente não for falta de energia, mas falta de sentido? E se a sua ansiedade não for defeito, mas um alarme avisando que você está vivendo distante do seu centro? Percebe como o corpo grita quando a alma cala? Percebe como o coração pesa quando a verdade é engolida todos os dias? A oitava linhagem, quando se manifesta, não aparece como coroação. Ela aparece como ruptura, como aquele momento em que você não consegue mais mentir para si mesmo sem sentir náusea espiritual. É quando você começa a perder o gosto por relações rasas, por conversas vazias, por promessas que não se cumprem. É quando você percebe que se adaptou tanto que quase desapareceu. E é justamente aí que algo em você começa a voltar. Não com barulho, mas com presença. Presença é uma palavra simples, mas ela carrega um terremoto. Porque presença significa estar aqui sem fugir, sem se distrair, sem anestesiar, sem se diminuir. E se você consegue ficar presente, você começa a notar o que sempre esteve aí. Padrões, repetições, espelhos. Você começa a ver que certas pessoas entram na sua vida para testar a mesma ferida, que certos problemas voltam com outra roupa, que certas oportunidades aparecem quando você está prestes a desistir. E você começa a suspeitar que existe uma inteligência por trás do caminho. Quando a tábua diz que o que está em cima é como o que está embaixo, ela não está falando de um céu distante. Ela está falando do seu mundo interno. Ela está dizendo que o seu alto e o seu baixo conversam o tempo todo, que sua luz e sua sombra estão em negociação constante. E a maioria vive como se só a luz importasse, tentando parecer correto, tentando ser aceito, tentando ser bom, enquanto por dentro a sombra cresce sem ser ouvida, pedindo atenção como uma criança esquecida num quarto trancado. Lemúria, nesse ponto, é um convite para reconciliar. Não para negar a sombra, mas para integrá-la, porque aquilo que você reprime vira prisão. Aquilo que você reconhece vira ferramenta, e isso muda tudo. Porque o ser humano que se integra não é controlável do mesmo jeito. Ele não compra promessas vazias com tanta facilidade. Ele não se vende por migalhas emocionais. Ele não se perde em aprovação. Ele começa a escolher com a própria alma, não com o medo. E agora eu preciso te tocar numa ferida delicada. Quantas vezes você já sentiu que precisava pedir desculpas por ser intenso? Quantas vezes você já foi chamado de exagerado, dramático, sensível demais, quando na verdade você só estava vivo demais num ambiente adormecido? E quantas vezes você se traiu para ser aceito só para descobrir que, mesmo aceito, você continuava se sentindo sozinho? Porque ser aceito usando máscara é uma solidão sofisticada. A oitava linhagem não é sobre ser melhor. É sobre ser mais responsável com o invisível. É carregar uma antena mais aberta para o que não se diz. É sentir o clima de uma pessoa sem ela falar. É perceber a mentira no sorriso. É notar a tristeza escondida na piada. E isso pode ser um dom, mas também pode ser uma cruz, se você não souber se proteger. Porque quem sente demais pode querer salvar demais. E quem quer salvar demais pode se esquecer de si.
Por isso eu não te prometo que esse caminho é leve, eu te prometo que ele é real. E o real, às vezes, dói antes de libertar. Porque libertar é soltar o que você achava que precisava para não desabar. É soltar a necessidade de controle, a necessidade de aprovação, a necessidade de certeza. E soltar isso parece morte para o ego. O ego grita, faz drama, cria medo, inventa desastre. Mas por trás do grito existe um silêncio que te espera. E esse silêncio é a sua casa. E se eu te disser que o maior código oculto não está escrito na pedra, mas no modo como você reage ao que está escrito, que o enigma não é o que significa, e sim o que isso desperta em mim? Porque a tábua não foi feita para decorar, foi feita para ativar. E ativar significa mexer com a sua estrutura. Significa fazer você sentir vergonha do que tolerou. Significa fazer você enxergar o quanto se abandonou. Significa fazer você desejar uma vida mais verdadeira, mesmo que isso assuste. Talvez você esteja esperando um sinal externo para validar esse chamado. Mas o sinal já está aqui. É você ainda ouvindo, mesmo com medo do que pode descobrir. É você sentindo que cada frase não é apenas frase, é espelho. E eu vou te manter nesse espelho, porque o próximo movimento não é sobre Lemúria como história, é sobre Lemúria como lembrança que começa a ganhar forma dentro de você. E quando essa forma aparece, você vai perceber que o que estava escondido não era um continente, era uma parte sua, inteira demais para caber na vida que você vinha aceitando. Você percebe como, quando algo verdadeiro se aproxima, a mente tenta transformar em teoria para não virar experiência? Porque teoria você controla, você debate, você guarda numa gaveta. Experiência não. Experiência atravessa, desmonta, rearruma. E o que a tábua faz é exatamente isso. Ela não te dá um tema para conversar, ela te dá um ponto de ruptura para viver. Por isso tanta gente lê e passa reto, como quem toca uma porta e finge que não sentiu a maçaneta girar. Lemúria, quando volta como memória, volta primeiro como sensação de injustiça sem alvo, uma irritação silenciosa com o raso, uma impaciência com o repetido, uma tristeza que não combina com a sua vida ok. E aí você se pergunta o que há de errado com você, como se sentir demais fosse defeito. Mas e se esse sentir demais for precisamente o que te salva de uma vida morna? E se a sua sensibilidade for a evidência de que você ainda não foi completamente domesticado? Eu já vi o que acontece quando o ser humano se domestica por inteiro. Ele vira eficiente, educado, produtivo e vazio. Ele sorri por reflexo, responde por hábito, ama por contrato, vive por obrigação. E por dentro, algo morre de sede. Não sede de água, sede de sentido. E a sede de sentido não se resolve com mais coisas, mais metas, mais distração. Ela se resolve com uma pergunta que quase ninguém quer encarar. O que em mim eu traí para sobreviver? Essa pergunta parece cruel, mas ela é compassiva, porque ela devolve responsabilidade. Ela tira você do papel de vítima de um destino aleatório e te coloca no centro da sua própria história. E no centro da sua história existe uma coisa que você evita tocar: a sua verdade. Não a verdade do que aconteceu lá fora, mas a verdade do que aconteceu dentro de você quando certas coisas aconteceram. O momento em que você decidiu se calar. O momento em que você decidiu não pedir. O momento em que você decidiu que não merecia. E você não decidiu com palavras, decidiu com energia. É por isso que eu insisto no invisível, porque o invisível é onde as escolhas mais poderosas acontecem. E é aí que os códigos da tábua trabalham como um espelho implacável, mas amoroso, no sentido mais sério. Amor que não adula, amor que desperta, amor que diz sem dizer que você pode parar de se diminuir. E só de ouvir isso, alguma parte sua chora por dentro, não de tristeza, mas de alívio, como quem ouve pela primeira vez aquilo que sempre precisou ouvir. Lemúria, então, deixa de ser um nome distante e vira uma vibração de origem. Origem não como passado, mas como estado interno. E quando você toca esse estado, você começa a reconhecer o que é natural em você e o que foi adquirido por defesa.
você começa a notar que o seu jeito de controlar não nasceu com você, foi aprendido, que o seu medo de decepcionar não nasceu com você, foi instalado, que a sua culpa por descansar não nasceu com você, foi ensinada. E quando você enxerga isso, você sente raiva, mas também sente liberdade, porque o que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas desaprender dói, porque desaprender é abrir mão de identidades que te protegeram. Você já reparou como você se apega até o que te machuca só porque é conhecido? Como você volta para padrões que te ferem só porque eles têm o cheiro da sua infância? Isso não é falta de inteligência, é lealdade inconsciente. É o seu sistema nervoso dizendo: isso eu conheço, isso eu sei sobreviver. E aí entra a travessia real. Você não precisa apenas querer mudar, você precisa ensinar o seu corpo que é seguro existir de outro jeito. E é nesse ponto que a oitava linhagem, como código, ganha profundidade. Não como uma história de escolhidos, mas como um tipo de compromisso com a lembrança. Porque quem carrega lembrança, carrega também responsabilidade. Não dá para fingir que não viu. Não dá para voltar para o sono com a mesma facilidade. E isso às vezes parece maldição, mas é bênção disfarçada. Porque o sono é confortável, mas ele cobra a sua vida em parcelas invisíveis. Eu sei que você já sentiu isso. O dia passa, você cumpre tudo, e no fim sobra um vazio que não se preenche. Você tenta chamar de cansaço, tenta chamar de estresse, tenta chamar de fase, mas por trás do nome existe um recado simples. Você está vivendo longe do seu eixo, e o eixo não é uma meta, o eixo é uma presença. É quando você faz o que faz, sem se abandonar no processo. É quando você diz sim sem se trair. É quando você diz não sem culpa. E isso parece simples, mas é uma revolução para quem passou a vida inteira se moldando. A tábua de esmeralda fala de transformação como lei, não como desejo. E lei não pede licença. Lei acontece. A questão é se você atravessa consciente ou se é arrastado. E você já foi arrastado tantas vezes, não foi? Por mudanças que você não escolheu, por términos que te quebraram, por perdas que te reconfiguraram, por portas que se fecharam sem explicação. E mesmo assim, você sobreviveu. Então, por que você ainda duvida da sua capacidade de atravessar agora? Talvez porque agora não é uma perda externa. Agora é uma perda interna. Agora, você começa a perder a identidade que você usava para caber. E perder essa identidade dá vertigem, porque ela foi sua casa por muito tempo, mesmo sendo uma casa apertada. E é aqui que eu preciso te dizer algo que você talvez não queira ouvir. O desconforto que você sente não é sinal de que está errado, é sinal de que está expandindo. Uma pele velha sempre aperta antes de cair. Lemúria, quando aparece como código, mostra uma humanidade anterior ao medo como linguagem principal. E isso não quer dizer que não havia dor. Quer dizer que a dor não era usada como ferramenta para controle. E quando você compara isso com o mundo de hoje, você sente um estranhamento que parece nostalgia de algo que você não viveu. Mas e se você viveu de um jeito que não cabe na memória comum? E se a sua alma tem arquivos que sua mente não acessa, mas seu corpo pressente? Por isso, às vezes, você se emociona com certas imagens, com certas músicas, com certas palavras, sem saber por quê. É o arquivo vibrando. É a memória tentando traduzir. E não, isso não é prova para convencer ninguém. Isso é prova para você, porque a travessia que importa não é a dos outros, é a sua. O segredo que importa não é o que você conta, é o que você sustenta. E sustentar uma verdade interna é o que torna um ser humano perigoso para qualquer sistema que dependa de pessoas desconectadas de si. Talvez você esteja esperando um evento grandioso para confirmar tudo, mas a confirmação real é mais quieta. É quando você começa a perceber que o mundo responde diferente quando você se alinha. Não porque o mundo virou mágico, mas porque você parou de emitir contradição. Você parou de dizer sim com a boca e não com o coração. Você parou de agir por obrigação e começou a agir por presença. E presença muda o campo. Presença muda as escolhas. Presença muda o tipo de gente que se aproxima de você. E quando isso começa, vem um medo sutil. E se eu mudar e perder pessoas? E se eu mudar e ficar sozinho? E
E se eu mudar e ninguém mais me reconhecer? E eu te pergunto outra coisa, com mais cuidado. E se você não mudar e se perder de vez? E se você continuar vivendo uma versão reduzida de si só para manter uma paz que, no fundo, é a ausência de conflito externo, mas guerra interna? Você vê como, às vezes, o maior preço não é perder os outros, é perder você. A tábua é um convite para parar de negociar a sua alma. E negociar a alma não é vender para algo dramático, é vender em pequenas concessões diárias. É rir quando quer chorar, é aceitar quando quer recusar, é tolerar quando quer se respeitar, é se explicar demais para ser aceito, é se calar para não incomodar. E cada vez que você faz isso, você se afasta um pouco da sua origem. E aí você fica com saudade de algo que não sabe nomear, e essa saudade vira ansiedade. Lemúria, nesse sentido, é o nome que você dá para a sua origem quando ainda não tem coragem de chamá-la de eu verdadeiro. É mais fácil falar de um continente perdido do que falar da sua essência perdida. Porque falar da essência exige responsabilidade, exige mudança, exige coragem, exige sair de certas relações, exige romper certos ciclos. E ninguém gosta de pagar esse preço de primeira. Por isso, o mistério vem como isca. Ele te atrai pelo símbolo, para depois te entregar o espelho. E quando o espelho chega, você começa a ver sua história com outra luz. Você percebe que certas quedas te salvaram de caminhos errados. Você percebe que certas perdas abriram espaço para uma versão sua que não existiria se tudo tivesse dado certo. Você percebe que certas dores te tornaram mais verdadeiro, mesmo que te tenham quebrado. E aí você sente uma mistura estranha: gratidão e luto. Gratidão pela força que nasceu, luto pelo tempo em que você viveu sem se ouvir. Essa mistura é sagrada, porque ela mostra que você está integrando. E integrar é o que transforma sofrimento em sabedoria. Não sabedoria de frase pronta, mas sabedoria de pele. Aquela que você não precisa provar para ninguém, porque você sente. E quem sente não precisa convencer. Quem sente apenas caminha. E esse caminhar silencioso tem uma potência que o barulho não alcança. A oitava linhagem, então, começa a parecer menos uma linhagem e mais um estado de lucidez emocional. Gente que não consegue mais viver de mentira. Gente que se incomoda com a superficialidade como se fosse falta de ar. Gente que percebe manipulação no ar antes de virar discurso. Gente que carrega uma fome de verdade que não se satisfaz com explicação, só com presença. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você sempre tenha sido. E talvez por isso você tenha se sentido tão sozinho, porque ser assim, num mundo anestesiado, é como ser farol em noite de neblina. Você ilumina e, ao mesmo tempo, não é visto. Mas o farol não existe para ser visto. Ele existe para manter a luz acesa. E manter a luz acesa, muitas vezes, é um ato de fé interna. Não fé em dogma, mas fé em si. Fé no que você sente. Fé na sua intuição. Fé naquele sussurro que diz, não é por aí. Fé naquele impulso que diz, segue. E fé, nesse nível, é coragem. Porque você não tem prova. Você tem alinhamento. E alinhamento é raro. Eu te aviso com doçura. Quando você começa a se alinhar, o caos pode aumentar por um tempo. Não porque você está sendo punido, mas porque o que estava escondido precisa aparecer para ser curado. Sombras vêm à tona, padrões se revelam, relações são testadas. E você pode interpretar isso como retrocesso, mas pode ser purificação. O universo, quando reorganiza, mexe no que estava mal encaixado. E o que estava mal encaixado, ao mexer, faz barulho. O segredo é não confundir barulho com perigo. Às vezes, é só ajuste. E ajuste exige paciência. Exige você não correr de volta para a identidade antiga só porque ela era conhecida. Exige você suportar o desconforto do novo até ele virar casa. E casa
Aqui não é um lugar. Casa é um estado. Estar em si sem guerra. Estar em si sem precisar se justificar. Estar em si sem medo de ser visto. Lemúria, por trás do mito, é essa casa. Não um paraíso perdido, mas um eixo recuperado. E quando você recupera o eixo, sua vida externa começa a mudar de um jeito inevitável, porque você para de aceitar o que não te honra. Você para de gastar energia com o que te drena. Você começa a escolher melhor. E escolher melhor assusta, porque escolher melhor significa dizer não para coisas que você antes aceitava por carência. Carência é outro nome para desconexão. E você não tem carência de amor, você tem carência de você. Quando você volta para você, o amor deixa de ser um mendigo e vira um fluxo. Você não fica frio, você fica inteiro. E um ser humano inteiro não aceita migalha, não por orgulho, mas por respeito. Ele entende que aceitar migalha é ensinar o outro a te tratar pequeno. E isso vale para relações, trabalhos, sonhos, tudo. E agora, presta atenção no loop que eu vou abrir em você. Se existe uma linguagem oculta na tábua, ela não está apenas no que está escrito, mas no que te acontece enquanto você escuta. Porque o código não é um quebra-cabeça externo, é um gatilho interno. E se esse gatilho está funcionando, você já não é o mesmo de alguns minutos atrás. Alguma coisa em você já se moveu, talvez pequena, talvez sutil, mas real. E quando algo real se move, ele continua se movendo, mesmo quando você tenta voltar ao normal. Você pode tentar voltar ao normal, pode desligar, pode mudar de assunto, pode dormir, pode rir disso amanhã. Mas uma parte sua vai ficar com uma pergunta vibrando. E se eu não for quem eu aprendi a ser? E se eu tiver sido moldado para esquecer? E se eu estiver no meio de um retorno que começou sem eu perceber? Essa pergunta, quando nasce, não morre fácil. Ela se disfarça, ela te observa. Ela volta em momentos inesperados. E é assim que a memória profunda trabalha. Ela não te força, ela te chama até você parar de fugir. E eu não vou te deixar fugir para uma curiosidade vazia. Eu vou te puxar para o centro, porque o centro é onde a transformação acontece. E o centro, muitas vezes, é a ferida. Aquela ferida que você escondeu com desempenho, com força, com humor, com controle, com perfeccionismo. A ferida de não se sentir suficiente. A ferida de ter sido abandonado, mesmo cercado de gente. A ferida de ter sido visto só pelo que você entregava, não pelo que você era. E quando essa ferida é tocada, você se assusta, mas também se reconhece, como se finalmente alguém tivesse falado a sua língua. Lemúria e a tábua se encontram exatamente aí, no ponto em que o conhecimento vira cura. E cura não é ficar bem o tempo todo. Cura é parar de se abandonar. Cura é aprender a ficar com o que você sente sem se destruir. Cura é se tratar com o respeito que você sempre tentou arrancar do mundo. E quando você começa isso, você entende por que certos códigos foram escondidos. Porque um ser humano curado não é fácil de manipular. Guarda essa frase dentro de você sem tentar explicá-la ainda. O segredo não é a oitava linhagem como história. O segredo é a oitava linhagem como retorno de consciência. E retorno de consciência não acontece em massa de uma vez. Ele acontece em indivíduos que acordam e param de repetir. Indivíduos que sentem e não se envergonham. Indivíduos que enxergam e não fingem. Indivíduos que escolhem e não pedem desculpas por existir. E talvez você esteja sendo puxado para isso agora, mesmo que uma parte sua ainda esteja tremendo. Deixa tremer. Tremor não é fraqueza, é energia mudando de lugar, é a vida reorganizando a sua estrutura. E se a sua estrutura está mudando, é porque você está pronto para sustentar mais verdade. Não toda de uma vez, mas o suficiente para dar o próximo passo. E o próximo passo não é entender o mistério inteiro, é continuar ouvindo até que você reconheça com clareza íntima qual parte de você estava enterrada. E por quem? Porque quando essa resposta começar a surgir, não como ideia, mas como sensação, você vai perceber que o enigma sempre foi sobre você. E isso é o que torna tudo inevitável.
Talvez você ainda esteja tentando encontrar a prova, como se a verdade precisasse se ajoelhar diante da sua lógica para merecer existir. Mas o que tocou você aqui não foi argumento, foi reconhecimento. E reconhecimento é um tipo de lembrança que não se explica sem perder o brilho. Ele só acontece silencioso, como quando a noite encosta no mundo e você percebe que estava correndo para não ouvir o próprio coração. O nome Lemúria, neste ponto, já não é um lugar distante. É uma sensação que voltou a respirar dentro de você. Uma saudade sem endereço, uma força sem plateia, uma consciência que não pede aplauso. E se isso te assusta, é porque existe algo vivo demais, tentando sair de uma vida que ficou pequena. Não por culpa sua, mas por sobrevivência. E sobrevivência, por muito tempo, foi a única linguagem que te deixaram falar. Eu, Tot, sempre soube que o verdadeiro código não mora na pedra. Ele mora no olhar que muda depois que você lê. Porque quando você encontra uma chave, você não volta a tocar a mesma porta do mesmo jeito. Você toca sabendo que existe abertura. E saber disso muda a sua postura, muda a sua respiração, muda o modo como você aguenta o silêncio. De repente, aquilo que parecia normal ganha um gosto estranho, como se você tivesse vivido tempo demais com o volume baixo. Há um ponto em que o mistério deixa de ser curiosidade e vira espelho. E o espelho não te entrega um final feliz. Ele te entrega um início honesto. Um início em que você para de negociar a sua própria presença. Um início em que você entende que o que estava faltando nunca foi mais informação, foi mais verdade. E verdade não vem como trovão. Verdade vem como um fio de luz atravessando uma fresta que você achava que estava selada. Se existe uma oitava linhagem, ela não se revela para te dar status. Ela se revela para te dar responsabilidade. Responsabilidade de não se abandonar de novo. Responsabilidade de não se vender por migalhas emocionais. Responsabilidade de não chamar de destino aquilo que era medo repetido. E quando você sente isso, algo em você se endireita por dentro, mesmo que ninguém perceba por fora. Porque o mundo pode continuar igual, e ainda assim você não estará igual. Esse é o tipo de transformação que ninguém consegue imitar. Ela é íntima, ela é silenciosa, ela é inevitável. E quando acontece, você começa a reconhecer o que te drena e o que te nutre. Você começa a ouvir com nitidez o que antes era só ruído. Você começa a sentir a diferença entre estar vivo e apenas existir. E talvez o maior símbolo de tudo isso seja este. Você não está buscando uma terra perdida. Você está voltando para uma parte sua que foi enterrada para que você coubesse. E agora, essa parte está batendo do lado de dentro, não para te culpar, mas para te chamar. Como quem diz, sem palavras, que já chega de viver pela metade. Como quem pede que você pare de pedir desculpas por ser profundo num mundo que tem medo de profundidade. O segredo não precisa ser anunciado para ser real. Ele só precisa ser reconhecido. E o reconhecimento, quando vem, cobra uma coisa simples e assustadora: coerência. Não a coerência perfeita, mas a coerência corajosa. Aquela que te faz escolher com o coração inteiro, não com a carência. Aquela que te faz permanecer fiel ao que você sente, mesmo quando a antiga versão de você tenta te puxar de volta para o conforto da anestesia. Daqui em diante, presta atenção nos sinais pequenos, não nos grandes espetáculos. O grande espetáculo distrai. O sinal pequeno revela uma frase que volta, um sonho que insiste, um encontro que muda seu humor sem explicação, uma música que parece falar com você. O universo não grita com quem está despertando, ele sussurra. E o sussurro é um teste de presença. Você está aqui o bastante para ouvir? E se, em algum momento, você sentir medo, lembra disso. Medo não é um inimigo. Medo é um guardião antigo que aparece quando você está prestes a atravessar um limite. Ele tenta te proteger do desconhecido, mas às vezes ele só está protegendo uma prisão familiar. Você não precisa esmagar o medo. Você só precisa caminhar com ele, sem deixar que ele decida por você. Eu não te prometi respostas fáceis e não vou te entregar um fim fechado, porque o que foi aberto em você não cabe numa conclusão.
O que foi aberto em você é um portal. E portais não pedem que você acredite, eles pedem que você atravesse. E atravessar aqui pode ser tão simples quanto uma decisão íntima, a de não se abandonar mais, mesmo que isso custe a sua antiga máscara. Quando você desligar este vídeo, o silêncio vai tentar te devolver ao automático. Ele vai tentar te convencer de que foi só um conteúdo. Mas observa o eco. Observa se alguma pergunta ficou acesa atrás do peito. Observa se nos próximos dias certas palavras vão voltar, como se fossem sementes exigindo água. Porque a semente não pede permissão para germinar. Ela só espera o momento em que você para de pisar em cima dela. E se você chegou até aqui, existe uma chance de que você seja exatamente o tipo de pessoa que não consegue mais dormir com a própria verdade trancada. Não como punição, mas como chamado. Não como peso, mas como destino interno. E destino interno é aquilo que mesmo sem mapa puxa você na direção do que é real. O resto é cenário. Então deixa uma marca viva aqui embaixo. Escreve nos comentários o que em você começou a se mexer enquanto ouvia tudo isso, mesmo que você ainda não saiba nomear. Porque quando você nomeia o que sente, você para de ser refém do invisível. E se essa jornada te tocou, compartilha com alguém que anda carregando um silêncio pesado demais. Às vezes, uma única frase chega como chave no momento certo. Se esse eco fez sentido, se inscreve e fica por perto, não por hábito, mas por continuidade. Curte o vídeo como quem acende uma luz para o caminho continuar se revelando e volta sempre que precisar lembrar que você não está imaginando o que sente, porque existem verdades que não pedem aplauso, pedem presença. E guarda esta última imagem como âncora, simples e impossível de esquecer. O que estava perdido não era um continente, era você, esperando no silêncio pelo dia em que teria coragem de voltar.